Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como eu aplico o Design Pattern Strategy no PHP combinado com os enums e como eu utilizo isso para deixar meu código mais limpo e facilitar a manutenção. Essa é uma estratégia que eu estou usando em alguns projetos e tem funcionado bem. Então vou explicar mais a fundo hoje qual é a estratégia que eu estou usando. A problemática em si é o seguinte: toda vez que eu preciso fazer integrações com APIs de terceiros e eu não quero que o meu sistema dependa da implementação de uma API específica, eu aplico esse padrão aqui. Eu preparei um exemplo aqui que está na tela, que é um exemplo de gateway de pagamento. Vamos supor que meu sistema tem integração com múltiplos gateways de pagamento. Dei um exemplo aqui de 2. Então, meu sistema ele suporta a integração com o PayPal e com o Stripe. Se toda vez que eu for realizar uma ação no gateway, eu tiver que fazer if PayPal, chama esse método. If Stripe, chama o outro. O código ia ficar uma bagunça, uma macarronada. Então, como eu resolvo esse problema? Eu crio uma classe enum no PHP, que vai servir para a gente identificar qual o provedor de gateway de pagamento. Então, eu nomeei a classe como Payment Gateway Provider. E aí, o enum eu tenho duas opções. Por que a gente usa enum? Para não ficar espalhando string pelo projeto todo. Então, eu uso um enum e toda vez que eu precisar referenciar o gateway de pagamento, eu referencio através do enum e não só jogar a string lá do nada. E facilita a manutenção também, porque toda vez que entrar alguém novo no projeto e precisar saber quais os gateways de pagamento que o projeto suporta, ele entra nessa classe aqui e vê todas as opções. Eu tenho minha classe enum, um gateway de pagamento, e aí eu implemento um método na classe que vai me retornar a classe gateway. Uma classe do tipo Payment Gateway, que é a minha interface, certo? Então, toda vez que tiver uma instância do enum e chamar esse método, gateway, ele vai me retornar uma instância da classe Payment Gateway. Então, independentemente se eu tiver uma instância do enum do PayPal ou do Stripe, ele vai me retornar uma classe desse tipo, que é a interface. Então, a partir do momento que o meu método ele retorna um tipo abstrato, que é a interface, e não um tipo hard, assim, digamos assim, que é a implementação em si da classe, meu sistema, as duas classes, elas se tornam intercambiáveis. Ou seja, eu posso trocar a implementação que não vai afetar o resto do meu sistema. Então, seguindo aqui no exemplo, eu coloquei aqui como ficaria essa interface, né? Coloquei um método de exemplo Process Payment. Então, a minha interface, todas as classes que implementam essa interface tem que ter esse método Process Payment e receber o Payment Details e retornar um boolean, certo? Então eu vou ter uma classe chamada PayPal que vai implementar essa interface e vai ter esse método. Depois vou ter minha outra classe chamada Stripe que vai implementar essa interface e vai ter esse método. E se por acaso eu tiver uma terceira ou quarta implementação, eu não vou tocar nas outras. A única coisa que eu vou precisar fazer é atualizar meu enum e criar uma nova classe com a nova implementação. E como que fica o uso dessa estratégia aqui para a gente no controller, por exemplo? Aqui no exemplo eu coloquei que o request vai receber o tipo do gateway de pagamento como um campo no request. Então nessa variável aqui eu vou ter o valor Stripe ou PayPal. A partir do momento que eu tenho esse valor, eu posso retornar uma instância da classe pelo método from do enum. Isso é nativo do PHP, e a partir do momento que eu tenho esse objeto dessa classe aqui, eu posso chamar o método gateway, que ele vai me retornar uma classe do tipo Payment Gateway. Então aqui no uso no meu cliente da minha interface, eu não sei se essa classe aqui é uma instância do PayPal ou uma instância do Stripe. Eu sei que ela é uma instância do Payment Gateway. Então se eu adicionar aqui outras implementações do Lemon Squeeze ou do Mercado Pago, vários outros tipos de implementações, o código do meu controller não vai mudar. Então, isso torna meu projeto bem mais escalável. Então, a partir do momento que eu tenho aqui o objeto, eu sei que eu tenho esse método para acessar, Process Payment. Então, as minhas classes, minhas implementações, elas ficam intercambiáveis, ou seja, eu posso trocar a implementação quanto que eu quiser, que o meu cliente, no caso aqui é o controller,
ele não vai mudar. Essa é a dica que eu deixo. Toda vez que você precisar fazer implementações diferentes de gateway, de sistemas de terceiros, por exemplo, mas você pode aplicar para o seu caso aí no seu projeto. Eu deixo aqui esse exemplo aqui de como você pode deixar seu código mais escalável, mais legível, facilitar a sua manutenção. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa estratégia que eu estou usando, se você usa também algo parecido nos seus projetos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal aí para você não perder os próximos vídeos. Beleza? Um abraço.